Olá, galera do nono ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos dar continuidade no nosso plano de estudos tutorados, o PET Volume 4. Iniciando a semana 2, nessa semana nós vamos falar sobre o núcleo celular. E esse conteúdo você encontra das páginas 34 a 36 do PET Volume 4. Na semana 1, na semana anterior, nós falamos sobre a célula. Nós vimos que a célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Então, todos os seres vivos são constituídos por células, né? Se for um organismo microscópico unicelular, ele é constituído por apenas uma única célula. Se for um organismo complexo, né, macroscópico, pluricelular, ele é constituído por várias células. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar aqui no centro um conjunto de células indiferenciadas, ou seja, células que ainda não têm forma e função definidas. Mas conforme o organismo ele vai crescendo e se desenvolvendo, essas células elas vão se diferenciando e dando origem a células específicas, né, que formam os tecidos, que formam os órgãos, os sistemas, etc. Então, nós temos aqui a célula muscular, célula sanguínea, célula nervosa, célula cardíaca, as células do fígado, do intestino. Então, nós podemos observar através dessa imagem que as células, elas não são todas iguais, elas são diferentes, né? Inclusive com formatos diferentes. Essa diferença tem relação com a sua função, né? As células elas são diferentes umas das outras porque cada uma exerce uma função específica. Por exemplo, a célula muscular tem a função de compor os nossos músculos, né? Elas têm a capacidade de se contrair e de se relaxar, e com isso nós conseguimos nos movimentar, né? Os nossos músculos conseguem realizar essa movimentação. A célula sanguínea é uma célula responsável pelo transporte de substâncias, né, como o oxigênio e outras substâncias importantes através do sangue. Célula nervosa transportando, emitindo, né, impulsos elétricos, transportando os impulsos elétricos que vêm lá do sistema nervoso. Então, cada célula tem uma função específica. Nós vimos também sobre as estruturas celulares, né? Todas as células possuem estruturas comuns, independente do seu tipo. Essas estruturas são a membrana plasmática, né? Que é essa estrutura fina que reveste a célula, né? Que delimita a célula. O citoplasma, que é uma substância aquosa, gelatinosa, que preenche o interior da célula. As organelas, né, que são estruturas que exercem cada uma função específica no interior da célula. E o material genético, que nós vamos ver já já a sua função, suas características. Nós vimos também que existem dois tipos celulares, as células procariontes ou procarióticas, né, e as células eucariontes ou eucarióticas. A diferença entre essas duas células é que a procarionte é uma célula bem mais simples, o material genético dessa célula não é organizado, ele fica todo disperso aqui no citoplasma. É uma célula que não possui muitas organelas aqui no seu interior, né? E os únicos organismos procariontes são as bactérias. Já a célula eucarionte é uma célula mais complexa. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, ela possui várias estruturas internas, né, várias organelas, e o destaque aqui, né, a diferença principal entre essas duas células é a presença do núcleo, que é uma estrutura, uma organela que armazena e organiza o material genético. Então, a célula procarionte não tem o núcleo, né, o material genético fica aqui disperso no citoplasma, enquanto que as eucariontes possuem essa organela que armazena e organiza o material genético, chamada de núcleo. E é justamente do núcleo celular que nós vamos falar hoje. Então, aqui nessa imagem da célula, nós conseguimos visualizar o núcleo bem no centro da célula. Nessa imagem, nós temos esse mesmo núcleo ampliado, né? Então, é uma outra imagem aqui representando apenas o núcleo. Aqui nós temos a célula completa, uma célula eucarionte, né? E o seu núcleo aqui no centro. E aqui nós temos um zoom apenas do núcleo dessa célula. O núcleo, como nós podemos ver, ele possui algumas estruturas, né? Aqui nós temos o nome de algumas sendo evidenciados, né? E nós vamos conhecer cada uma dessas estruturas.
Mas o núcleo, ele é uma organela membranosa, né? Ele possui uma membrana também que separa um material genético do citoplasma da célula, né? Do restante da célula. Essa membrana é chamada de envelope nuclear. O núcleo, ele também possui uma substância semelhante ao citoplasma que preenche o seu interior, que é o nucleoplasma. No nucleoplasma está localizada a cromatina, que é o conjunto das moléculas de DNA, e o nucleolo, né, que é onde se encontra uma maior concentração de ácidos nucleicos, DNA, RNA. Não se preocupem, já a gente vai ver cada uma dessas estruturas individualmente, vamos entender o que significa cada um desses termos complexos que eu estou falando aqui para vocês. Logo em seguida aqui, ó, bem próximo ao núcleo, nós temos o retículo endoplasmático, como nós vimos na aula anterior. O retículo endoplasmático é uma organela envolvida na síntese de proteína, né? Então existem vários ribossomos, que é um outro tipo de organela também aderido. Aqui nós sabemos que é o retículo endoplasmático rugoso, né? Justamente pela presença desses ribossomos. E os ribossomos também são organelas que estão envolvidos na síntese das proteínas do organismo. Quem não lembra muito bem das organelas pode dar uma conferidinha lá na aula da semana 1, da semana anterior, onde nós falamos sobre cada uma das organelas celulares, bem como suas funções. O núcleo celular é uma estrutura localizada muitas vezes no centro das células. Esse é o local em que todo o material genético da célula eucariótica é acomodado. O material genético contém informações que determinam características hereditárias, ou seja, que são passadas de pai para filho, né? E comandam atividades da célula e, consequentemente, do organismo. Então, o material genético ele traz todas as informações para a construção do nosso organismo. Todas as características de um organismo estão armazenadas, são determinadas pelo seu material genético. Então, o material genético define se o organismo vai ser uma bactéria, se ele vai ser um fungo, uma planta, um animal. E também, além de determinar o que aquele organismo vai ser, o material genético determina as suas características. Por exemplo, se vai ser um gato, se esse gato vai ser de pelo preto, branco, se for uma pessoa, se essa pessoa vai ter o olho claro, o olho escuro, se vai ser alta, baixa, o cabelo se vai ser loiro, se vai ser... Enfim, todas as características de um organismo são determinadas pelo material genético que fica armazenado no interior de cada uma das nossas células. O núcleo é envolvido por uma membrana denominada envelope nuclear, também às vezes chamada de carioteca. E além do envelope nuclear, o núcleo é formado pelo nucleoplasma e pelo nucleolo. O envelope nuclear, também chamado de carioteca, é constituído por duas membranas e separa o citoplasma, né, que é o restante da célula, do conteúdo do núcleo. Então, é o envelope nuclear, é a carioteca, que delimita o conteúdo do núcleo celular. E como vocês podem ver, ele é formado, né, essa membrana, ela é dupla. Olha aqui, nós temos uma camada dupla de membrana, né? Então, esta é a carioteca, este é o envelope nuclear. Ele possui poros também, né, que são passagens aqui, ó, são pequenos poros, estão vendo? Vários, que permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, as substâncias do interior do núcleo conseguem sair para fora da célula, para o citoplasma, e o conteúdo do interior da célula, que está aqui no interior, aqui no citoplasma, também conseguem passar para o interior do núcleo. Já o nucleoplasma é uma solução aquosa muito semelhante ao citoplasma, né? Então, é uma solução gelatinosa que preenche o interior do núcleo. Então, é o citoplasma, entre aspas, do núcleo, chamado de nucleoplasma. E nele, né, no nucleoplasma, estão presentes diversas substâncias dissolvidas, como algumas proteínas e a cromatina, que é o conjunto de fios de DNA presentes aqui no interior do núcleo, além de outras substâncias necessárias para que o núcleo realize suas funções. Então, nós temos a carioteca, o envelope nuclear, e aqui o nucleoplasma, né, que é a substância que preenche o interior do núcleo, onde está localizada a cromatina, que são longos fios de DNA.
O nucleolo, que é essa estrutura aqui concentrada no interior, no centro do núcleo, é uma estrutura esférica, sem membrana, não tem membrana aqui, localizada no interior do núcleo e que é constituída por proteínas de RNA. RNA é um outro tipo de ácido nucleico, são dois tipos de ácidos nucleicos existentes no nosso organismo, o DNA, né, que é bastante conhecido, e o RNA. Daqui a pouco nós vamos conhecer as suas características, suas estruturas e vamos aprender a distinguir um do outro. Então não se preocupem com essas definições por enquanto. Lá é a região onde se formam os ribossomos, né, que são as estruturas essenciais para a construção, para a síntese das proteínas. Então este é o nucleolo, formado por proteínas e RNA, e é aqui onde são formados os ribossomos, que são essas organelas, né, essas estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. Bom, até agora nós falamos sobre o núcleo celular, que ele armazena e organiza o material genético. Nós vimos que o material genético ele é formado pelo DNA, né? O DNA ele é bastante conhecido, todo mundo pelo menos já ouviu falar, né, do DNA. E o DNA ele é uma classe de molécula que faz parte dos ácidos nucleicos. Além do DNA, também existe o RNA. Então, os dois ácidos nucleicos existentes, DNA e RNA. Existem diferenças entre essas duas moléculas. O DNA ele é mais complexo, é uma molécula formada por duas cadeias de moléculas menores, enquanto o RNA é formado por apenas uma fita, uma única cadeia de moléculas. Os ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, moléculas gigantes formadas por unidades menores conhecidas como nucleotídeos. Então, são pequenas moléculas que se unem umas às outras e formam essa molécula, essa macromolécula maior, chamadas de ácidos nucleicos, seja DNA ou RNA. E essas unidades menores, então os nucleotídeos, são representadas assim dessa forma. Elas são compostas por 3 subunidades e é isso que nós vamos ver agora. A formação dos nucleotídeos, as moléculas menores que unidas formam os ácidos nucleicos, DNA ou RNA. Cada nucleotídeo é formado por 3 partes, como nós podemos ver aqui nessa imagem, que traz uma representação ilustrativa de como seria um nucleotídeo. Aqui é só para facilitar o nosso entendimento. As moléculas elas não têm essa cor, não têm essa forma, é só para a gente entender como que é construído o nucleotídeo. Então, cada nucleotídeo é formado por 3 partes. Um radical fosfato, que é um conjunto de átomos que se ligam e formam uma molécula desse grupo, né, chamado de fosfato, porque tem base no átomo de fósforo. Um açúcar do grupo das pentoses, seja ribose ou desoxirribose. Como assim? Se for um nucleotídeo que faz parte do DNA, ele vai conter o açúcar desoxirribose, inclusive DNA significa ácido desoxirribonucleico, justamente por causa do açúcar desoxirribose. E se for RNA, esse açúcar vai ser ribose, porque a sigla RNA significa justamente ácido ribonucleico. Então esses nomes estão relacionados ao tipo de açúcar que fazem parte aqui do grupo da pentose. E uma base nitrogenada. Nós vamos ver as bases nitrogenadas mais adiante. Nós vimos que os nucleotídeos são compostos sempre por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Essas bases nitrogenadas podem ser de 5 tipos: a adenina, guanina, citosina, timina e uracila. Vamos entender melhor isso aqui. Então vamos visualizar como é que ficam essas bases nitrogenadas no nucleotídeo. Então aqui um nucleotídeo formado por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, nesse caso a adenina. Esse segundo exemplo de nucleotídeo, fosfato, pentose e outro tipo de base nitrogenada, a guanina. Neste terceiro exemplo de nucleotídeo, fosfato, pentose e timina. Aqui nós temos o fosfato, pentose e a citosina, e o quinto tipo, fosfato, pentose e uracila. Então são 5 combinações de bases nitrogenadas formando os 5 tipos de nucleotídeos. Então os nucleotídeos eles vão se ligando uns aos outros e formando essa longa cadeia de moléculas
chamada de DNA ou RNA. Como a gente pode ver nessa imagem representando um DNA, como é que eu sei que é o DNA? Porque é dupla fita, o RNA ele é simples, ele só tem uma fita, aqui são duas, então é uma molécula de DNA. Como a gente pode ver nessa imagem, nós temos aqui os ácidos nucleicos e suas respectivas bases nitrogenadas se ligando umas às outras. Nós temos aqui o G representando a guanina, o C a citosina, o T a timina, o A a adenina. Como aqui é uma fita de DNA, não tem a uracila, porque a uracila ela é exclusiva do RNA, mas a gente já vai ver isso já já. Voltando aqui para a imagem, os nucleotídeos eles vão se combinando, as bases nitrogenadas vão se ligando, só que uma informação importante é que essa ligação ela não se dá de forma aleatória. Existe uma combinação determinada. A adenina, a base nitrogenada aqui de um nucleotídeo, né, adenina, só se liga à timina. Adenina só se liga à timina, não liga a citosina, não liga a guanina, apenas a timina. E a guanina só se liga à citosina, isso é uma regra. Então, o macete para lembrar dessa combinação, dessa regrinha de combinação entre as bases nitrogenadas é o seguinte: a adenina só se liga a timina, guanina, citosina. Então, para a combinação adenina-timina, nós vamos pensar em Agnaldo-Timóteo. Então, sempre que você pensar Agnaldo-Timóteo, você está lembrando da adenina, né, no A, da adenina, e o T da timina. Guanina, citosina, para a gente lembrar dessa combinação, nós vamos pensar na Gal Costa. Gal Costa, G de guanina e C de citosina. Então, Agnaldo Timóteo Gal Costa, adenina, timina, guanina, citosina, ATCG. Essa é a combinação das bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos, né, que a combinação dessas moléculas vão dando origem às longas cadeias de ácidos nucleicos. Eu gostaria de deixar claro que essa combinação ela só funciona para o DNA, que como é uma fita dupla, então as bases nitrogenadas elas precisam se combinar umas às outras para unir as duas fitas. Mas no caso do RNA, que é uma fita simples, a única diferença, né, a única questão que a gente tem que se preocupar é que a base nitrogenada timina não existe no RNA. Na cadeia de RNA, ela é substituída pela uracila. Então, aqui tem uma representação, né, de uma fita de DNA feita a partir de computação gráfica. É claro que não é dessa maneira, né? Aqui é só para a gente visualizar. Então, nós temos aqui as cadeias, né? Os nucleotídeos aqui com as bases nitrogenadas se unindo, se ligando umas às outras, formando então essa fita longa, né? Essa união de moléculas que formam essa macromolécula. No caso do DNA, são duas fitas, né? Formando essa ligação nesse formato helicoidal, né, no formato de uma hélice, enquanto que o RNA seria apenas uma fita. O material genético nos seres humanos e na maior parte dos seres vivos é formado por moléculas de DNA. Então, o que é o material genético? É o conjunto das moléculas de DNA presentes lá no interior das células, mais precisamente no núcleo, se for uma célula eucariótica. Mas se for uma célula procariótica, o DNA vai ficar disperso no citoplasma. O DNA, ácido desoxirribonucleico, como nós já vimos, é a molécula que contém informações genéticas que são passadas geração após geração e que está relacionada à manifestação das características do organismo. Então, nas moléculas de DNA é que estão contidas as informações, os genes, né, que determinarão as características daquele indivíduo. O material genético contém dados para a produção de proteínas do organismo. Se você não lembra o que é uma proteína, eu sugiro que você volte, dê uma pesquisadinha e refresque sua memória acerca dessa importante substância que constitui o nosso organismo. Sem entender o que é uma proteína, você vai ter dificuldade de entender a importância do DNA e do RNA. Para que a síntese de proteínas aconteça e que as informações contidas no DNA sejam traduzidas, é necessária a ação de uma outra molécula transcrita a partir do próprio DNA, denominada de RNA, que significa ácido ribonucleico.
Para vocês entenderem melhor essa relação entre DNA e RNA, eu vou trazer aqui uma imagem que ilustra os processos de transcrição e tradução que o DNA sofre. O DNA, como nós vimos, é um ácido nucleico, né, uma cadeia muito longa de moléculas, né, de unidades menores, formada por unidades menores, os nucleotídeos. E esse DNA ele precisa ser transcrito em RNA. Então, o RNA nada mais é que uma cópia das informações contidas no DNA. As proteínas, elas são fabricadas, elas são construídas com base nessa informação contida no DNA. E quem realiza a produção dessas proteínas são os ribossomos. Só que acontece que os ribossomos, eles não conseguem entender a informação contida no DNA. Então, por isso, ele precisa ser transcrito para uma molécula de RNA. As informações que estão aqui no DNA são transcritas para uma molécula de RNA, é feita uma cópia, entre aspas, dessas informações, e aí sim os ribossomos conseguem entender, eles conseguem ler a linguagem do RNA para produzir as proteínas. Então, o DNA é a fonte original da informação, o RNA é uma cópia dessa informação numa linguagem que os ribossomos, que são as organelas responsáveis por fabricar as proteínas, conseguem entender. Então, assim funciona o sistema de produção das proteínas no nosso organismo. Então, vamos dar só mais uma olhadinha aqui numa imagem, comparando uma fita dupla de DNA e uma fita simples de RNA. Então, nós temos aqui no centro, representados, né, por essas formas coloridas, né, cada nucleotídeo, né, com sua respectiva base nitrogenada, seja adenina, timina, guanina ou citosina, no caso do RNA, a uracila. Então, através dessas imagens, a gente consegue visualizar melhor a formação, a construção dessas duas cadeias de moléculas, né, desses dois ácidos nucleicos. Então, resumo de DNA e RNA. Com relação à função, o DNA armazena a informação genética, enquanto o RNA contém as informações para a síntese das proteínas, para a construção das proteínas. Quem vai fazer isso são os ribossomos, a partir das informações contidas no RNA. As bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina, no caso do DNA, e adenina, uracila, citosina e guanina, no caso do RNA. Com relação à estrutura, DNA possui uma fita dupla, né? São duas fitas que se entrelaçam, enquanto que o RNA possui uma fita simples. O tipo de açúcar presente no DNA é a desoxirribose, inclusive por isso o nome DNA, né? Ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA possui açúcar do tipo ribose, por isso o nome do RNA, ácido ribonucleico. Significado de DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, e a localização do DNA no núcleo da célula, né, fica no nucleoplasma, enquanto o RNA fica localizado no nucleolo, né, que é aquela estrutura mais interna ali do nucleoplasma. No citoplasma também é possível encontrar, né, RNA, e os ribossomos, que também são feitos de RNA. Então, iniciando as atividades da semana 2, atividade 1, conceitue os termos abaixo: cromatina, RNA, nucleoplasma, material genético e nucleotídeo. Então, começando pela cromatina. A cromatina é um conjunto de fios de DNA presente no nucleoplasma. O RNA é uma molécula de ácido nucleico, né, de fita simples com açúcar ribose compondo seus nucleotídeos e a base nitrogenada uracila substituindo a timina. O RNA leva a cópia das informações contidas no DNA para que os ribossomos possam construir as proteínas necessárias. O nucleoplasma é uma solução aquosa muito semelhante ao citoplasma, que preenche o interior do núcleo e que contém diversas substâncias dissolvidas, como algumas proteínas e a cromatina, que é o conjunto dos fios de DNA. Material genético. O material genético nos seres humanos e na maior parte dos seres vivos é formado por moléculas de DNA. O DNA
ácido desoxirribonucleico é a molécula que contém informações genéticas que são passadas geração após geração e que está relacionada à manifestação das características. Nucleotídeo. Nucleotídeos são os blocos construtores dos ácidos nucleicos, RNA e DNA. São constituídos por 4 moléculas, um grupo fosfato, uma pentose, seja ela ribose ou desoxirribose, e uma base nitrogenada, seja ela adenina, timina, guanina, citosina ou, no caso do RNA, uracila. 2. O núcleo celular possui 4 componentes básicos que são envelope nuclear, cromatina, nucleolo e nucleoplasma. Alternativa C. 3. As células eucariotas apresentam material genético contido por uma membrana, o que caracteriza o núcleo. A membrana que separa o material genético do citoplasma é designada de envelope nuclear. Alternativa B. 4. Qual é a função dos poros presentes no envelope nuclear? Bom, os poros permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma da célula. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET Volume 4. Eu espero que vocês acompanhem as aulas, acompanhem as explicações, façam as atividades no caderno, tirem suas dúvidas e preencham os formulários para que eu possa receber a resposta de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvida ou precisem de ajuda, me procurem lá nos grupos do WhatsApp, eu estou sempre à disposição. Então eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Tchau, tchau!